Olá, bem ao canal Estudos Bíblicos. Hoje vamos estudar o Evangelho de João capítulo 10 versículo 10. Você vai entender agora as verdades e através desse canal vamos analisar as verdades das Escrituras. Se inscrevam no canal, aperte o like e vamos ao estudo. Quem é o ladrão de João 10 e 10? Convivianos com a interpretação de que quem veio para matar, roubar e destruir era o diabo, porém Jesus não está falando do diabo em João 10, e não me parece que seja este o assunto tratado por Jesus. Então, quem veio para matar, roubar e destruir? E por que a interpretação referente ao diabo se popularizou tanto? Os líderes de Israel eram ladrões, salteadores por subtraírem a palavra de Deus que concede vida aos homens. Sob o pretexto de sacrifícios, orações prolongadas, jejuns, festas, dias, luas, extorquiam a casa dos necessitados, viúvas, órfãos. Mt 23 e 14. Prolongadas orações é figura de sacrifícios, e viúvas e órfãos são figuras utilizadas para ilustrar os necessitados, os pobres de espíritos. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. João 10, 1. Quem veio matar, roubar e destruir? A resposta é simples e fácil: o ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir. João 10 e 10. Porém, há quem divulgue que o diabo é quem veio matar, roubar e destruir. Seria o diabo o ladrão que Jesus faz referência? É comum ouvirmos mensagens enfatizando que o diabo veio para matar, roubar e destruir a saúde, a família e as finanças do homem. Outros alegam que o diabo veio para matar, roubar e destruir a paz, a fé, a esperança, o amor, a salvação, etc., do cristão. Seria isto verdade? Então, no livro de João 10, 1, 18, que analisaremos, temos que entender que o Senhor Jesus observava o que estavam acontecendo em Israel, fatos esses ocorridos e relatados em parábolas, quando o Senhor iniciou seu ministério evangelístico aos judeus, pois Israel era de Deus, mas liderado por muitos ladrões. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou relatado em João 10, 6, que as pessoas não compreendiam o sentido do que lhes fora falado pelo Senhor Jesus, e ainda hoje, no tempo presente, também muitos foram ensinados errado pelos seus líderes religiosos, que afirmam que é o diabo quem veio para matar, roubar e destruir. Então veremos biblicamente de quem o Senhor Jesus verdadeiramente está falando. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. João 10, 6. Para entendermos profundamente essa parábola e descobrirmos o verdadeiro ladrão, temos que entender o local de onde o Senhor estava falando e os personagens dessa parábola. Vejamos. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. João 10 e 10, o fato de que nosso Senhor Jesus Cristo ter dito essas palavras, eu vim para que tenha vida em abundância, não quer dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir, pois logo a interpretação seria de que devido o diabo ser oposto a Jesus Cristo ele seria esse ladrão mencionando neste versículo. Mas o ladrão veio antes do Senhor Jesus conforme veremos na Bíblia. Vamos analisar desde o começo do parágrafo onde o Senhor Jesus Cristo deixou muito bem explicado a função de cada um neste capítulo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. João 10, 1, note que neste versículo inicial, o próprio Senhor Jesus já explica uma característica de como o ladrão vai aparecer, vai entrar no local onde estão as ovelhas do Senhor, e não pela porta e sim por outro local. Veremos daqui para frente que a porta também é o pastor das ovelhas, e o porteiro é quem abre para o pastor das ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. João 10, 2, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João 10, 3, quem é esse que entra pela porta e é o pastor das ovelhas? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10 e 11, e o Senhor Jesus também é a porta. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo,
Eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, e sairá, e achará pastagem. João 10, 9. E quem é esse porteiro que abre a porta para o pastor das ovelhas, o Senhor Jesus Cristo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127, 1. E prosseguiu: por causa disto, é que vos tenho dito: ninguém poderá vir até mim, se pelo Pai não lhe for concedido. João 6, 65. Então agora, para o entendimento ficar melhor, temos que imaginar um local, uma casa por exemplo, onde tem uma porta, que é o Senhor Jesus, e na frente dessa porta, um porteiro que é Deus, permitindo que as ovelhas chamadas pelo nome possam ter acesso, e que neste mesmo local, tem outra entrada, que normalmente toda casa tem uma ou duas janelas, que é essa parte que é subida pelo ladrão e salteador. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. João 10, 1. Mas o ladrão, que é um mercenário, também está junto das ovelhas. Veja mais uma dica deixada pelo Senhor Jesus, sobre o ladrão, sobre o mercenário. O mercenário, que não é o pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. João 10.612. Note que o ladrão e salteador entrou por outro lugar. Lembra da casa que demos de exemplo, que tem janelas. Então o mercenário ladrão entrou por ali e ficou junto com as ovelhas que o Senhor Jesus chamou pelo nome. Este local referido pelo Senhor Jesus, é o mesmo que o Deus Pai estava observando lá do alto, e teve que enviar seu único filho para acabar com a vergonhosa roubalheira. Então o Senhor Jesus iniciou seu ministério em Israel, por isso que nesta parábola o aprisco das ovelhas é Israel. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. João 10, 1. Então quem são esses que vieram antes do Senhor Jesus, que deveriam apacentar as ovelhas, mas é ladrão, mercenário e que não cuida das ovelhas do Senhor quando o lobo vem? Vejam a verdade. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Ezequiel 34, 1, 2. Vejam a prova de que Deus estava vendo toda a sujeirada, toda a roubalheira por parte dos pastores de Israel, que deveriam apacentar as ovelhas, mas estavam desfrutando dos benefícios que recolhiam do povo de Israel. Veja: comeis a gordura, vestes-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim, se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ezequiel 34, 3, 5. Veja a prova de que Deus, o porteiro, que abre o caminho para as ovelhas que são chamadas pelos nomes, veja o que Deus prometeu e cumpriu através do Senhor Jesus, que é a porta. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Ezequiel 34, 11, 12. Veja agora a compatibilidade com que o Senhor Jesus estava falando na parábola em João. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. João 10 e 12, 13. Conheçam outros ladrões, que o Senhor Jesus Cristo chamou de raça de víboras, pois enganavam o povo de Israel, se passavam de bonzinhos, certinhos diante do povo, mas por trás roubavam, matavam e destruíam Israel. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!
Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Mateus 23:23. No passado, os ladrões que vieram antes do Senhor Jesus, conforme a Bíblia, que foram os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus que viviam seus preceitos na lei de Moisés e não cumpriam diante de Deus. Por isso Deus enviou seu Filho para substituir esses ladrões, acabando com a roubalheira diante do Senhor. Jesus é o verdadeiro pastor das ovelhas, e agora na era cristã, muitos estão sendo enganados pelos seus falsos líderes religiosos, pastores, porque não têm conhecimento bíblico, e afirmam qualquer coisa que vem pela cabeça. Os estudos ensinados na verdadeira Igreja de Deus, nos mostra biblicamente, fica provado que o ladrão da parábola em João 10:10, não é o diabo. E afinal, o que os pastores roubavam do povo de Israel, e que infelizmente acontece nos dias de hoje também, pois é ensinando que o diabo é o ladrão, a Bíblia prova que não é. Veja agora o que foi e é roubado pelos pastores que dizem que o ladrão é o diabo. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse. Jeremias 23:30, 31, o que os pastores ladrões, e líderes responsáveis em Israel matavam, e foram ditas pelo Senhor Jesus, verdadeiro pastor na parábola em João 10. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mateus 12:2, mas, se vos soubesseis o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Mateus 12:7, de que o Senhor Jesus estava falando nos capítulos acima, veja você mesmo. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Hebreus 10:28. Infelizmente se refere aos líderes religiosos, supostos profetas que ficam disfarçados no meio do povo e ensinam muitas coisas erradas aos membros sinceros que são enganados. Veja a prova que eles estão no meio de vós. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7:15, e ainda dizem que o Senhor está com seu ministério, na sua igreja. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias 13:11, você pensa que só porque eles fazem muitos milagres, curas, expulsam demônios, isso é a base da fé que agrada a Deus? Veja o recado do Senhor Jesus do que vai acontecer no dia que esses falsos profetas milagreiros estiverem com o Senhor. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23, segue um recado do meu Senhor para vocês pastores ladrões, que não ensinam nada em suas instituições, querem só saber de recolher muitos valores, pregam isso com fundamento de fé, o verdadeiro Deus da Bíblia, o que edificou e criou sua casa a Igreja de Deus, que tem seu nome perpetuamente disse, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vos dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Jeremias 23:1-2. Obrigado por terem assistido o vídeo, espero que tenham entendido a verdadeira mensagem. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Na descrição tem o link do nosso grupo de estudo pelo WhatsApp. Eu fico por aqui e até o próximo estudo.